Fala, minha gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre como pensar por si só, como pensar com a sua cabeça, como não ser influenciado. Esse é o nosso assunto aqui hoje, né? Para isso a gente vai percorrer um caminho aqui, né, rápido, tentar ser breve, né? Vamos tentar entender o que é o pensamento, o que são as ideias, se nós temos ideias que são nossas, originais, ou de onde nós tiramos as nossas ideias, os nossos pensamentos. Beleza? E aí tentarmos entender como não ser influenciado pelas outras pessoas. Beleza? Então, esse é o nosso assunto de hoje. Se você chegou aqui agora, meu nome é Marcelo, eu sou graduado em Direito, com licenciatura em Filosofia, também com formação livre em Teologia, e aqui nós comentamos os mais diversos assuntos na ótica do cristianismo, na ótica do pensamento cristão, da cosmovisão cristã, tá? Da teologia e da filosofia cristã. Beleza? Eu creio que não há porquê, eu não aconselho que se estude teologia sem filosofia, nem filosofia sem teologia, né? Na minha opinião, eu ensino que a teologia sem a filosofia, ela será um descolamento da realidade, né? E a filosofia sem a teologia vai ser um intelectualismo puramente materialista e também estará dissociado da realidade, porque não terá consigo os fundamentos da realidade do Deus vivo. Beleza? Por isso. E sim, a teologia e a filosofia vão determinar os nossos comportamentos, a forma com que nós reagimos à realidade na nossa volta. Não há ninguém que não tenha algum pensamento filosófico ou algum pensamento teológico, uma posição filosófica ou teológica. Até o ateísmo é uma posição teológica. Eu ensino isso nos meus cursos, os links estão na descrição. Beleza? Então é isso. Se você gosta de conversar sobre visão de mundo cristã, sobre pensamento cristão, tanto na filosofia quanto na teologia, esse canal aqui é para você. Curte, comente, se inscreva e bora pro vídeo. Vamos entender então como não sermos influenciados, como pensarmos por nós mesmos. Bom, primeiramente, o que é pensar? Pensar, gente, nada mais é que o ato da nossa mente, ok? O nosso cérebro, ele está o tempo inteiro pensando, ele está o tempo inteiro processando informações. Tudo que nós vemos, ouvimos, comemos, sentimos, e cheiramos. Ou seja, são os cinco sentidos, né? Audição, visão, olfato, paladar e tato. São os cinco sentidos. Então, tudo que nós temos de experiência, de informação, o cérebro vai processando. Isso é o pensar. Ok? E a partir disso ele vai falar, ele vai interagir com a realidade. Nós vamos falar, né? O nosso cérebro mandará o comando para nós falarmos. Ok? Então, o meu cérebro processa a informação que eu tenho para transmitir sobre esse assunto. Eu busco lá no meu repertório, nas ideias que eu já tenho, nas ideias que eu já tive, no conhecimento que eu guardei, enfim, para transmitir nesse vídeo, ok? E eu processei ao longo do tempo o que eu li, o que eu ouvi, as aulas que eu assisti, né? Para poder, então, transmitir para vocês esse conhecimento. Isso é o pensamento, ok? De modo que o pensamento governa tudo o que nós fazemos, beleza? A minha fala ela é determinada pelo meu cérebro, pelo meu pensamento, os meus gestos, as minhas atitudes, enfim, tudo, beleza? Bom, então, isso é o pensar, é o processar as informações que nós temos, beleza? Segunda coisa que nós temos que definir aqui, o que são as ideias e de onde elas vêm? A ideia nada mais é que um recorte desse pensamento, beleza? São insights, são momentos desse pensar que ficam mais marcados para você, talvez. Então a ideia é um recorte desse pensamento. Ah, tive uma ideia da roupa, tive uma ideia de um passeio, tive uma ideia de um vídeo. Eu vou lá e anoto. Né? São momentos desse pensamento, beleza? Que ficam destacados. Por isso que a ideia, às vezes, é pela lâmpada, né? Pela luzinha, enfim. Né? Por quê? Porque é um momento que te chama atenção nesse pensamento constante que seu cérebro tem. Beleza? Esse processamento constante de informações que o nosso cérebro faz. Então surge ali uma ideia. Agora, veja só. Se a ideia é isso, e o pensamento é o processamento de informações, a pergunta é, nós temos realmente ideias próprias? Que são totalmente geradas em nós, ou geradas por nós? Eu diria que totalmente não. Por quê?
Se o pensamento é um processar das informações que temos e a ideia é um recorte disso, nós precisamos alimentar o sistema. Eu gosto muito da fala do Pierluigi Piazzi, né? Ele fala o seguinte, olha, o nosso cérebro, ele é muito rápido, ele é muito lento, mas ele é um gênio, ele pode processar qualquer informação, ao contrário de um computador, que é rápido, mas só faz o que você manda. Ele não aprende, né? Ele não absorve informações novas. Claro que isso agora é questionado com a IA, né? Pierluigi Piazzi já morreu há um tempo. E valendo desse pensamento, eu gosto de dizer o seguinte, o nosso cérebro é igual um computador. Isso aqui é um telefone, né? É um smartphone. Ele tem um processador aqui dentro. E ele faz uma série de questões, ele faz uma série de atividades, perdão, ele resolve um monte de coisa, ele ajuda num monte de coisa. Só que, para que ele possa criar um vídeo, editar um vídeo, eu preciso instalar o aplicativo. Para que eu possa conversar por mensagem, eu preciso instalar o aplicativo. Assim é o nosso cérebro. Nós precisamos instalar aplicativos, adquirir habilidades. A diferença é que é mais lento, né? O nosso aprendizado é mais lento. É isso que o Pierluigi Piazzi está dizendo. O processamento é mais lento. A gente pode aprender qualquer coisa. Tá? O que eu quero dizer com isso? O pensamento, o cérebro, ele processa aquilo que você vai colocando dentro dele. Filmes que você assiste, séries que você assiste, livros que você lê, aulas que você assiste, tá? Jornais que você lê, notícias que você vê na internet, imagens, né? O vídeo curto lá, né, do Reels, lá do Instagram, lá do TikTok, do Story do YouTube, vídeos do YouTube como esse, enfim, o seu cérebro vai processando essas coisas. Por isso que não tem ideias totalmente nossas. Nós podemos criar as coisas a partir das imagens que temos, das informações que temos. Surgem ideias novas. A inovação, esse ano de 2025, eu estou lecionando no ensino médio exatamente essa disciplina, tecnologia e inovação, e eu falo com os alunos, inovação é criar algo que não existe ou aperfeiçoar algo que já existe. Fazer de uma maneira diferente, isso é inovação. Né? Talvez uma padaria venda pão, mas venda um pão um pouco diferente. Venda de uma maneira diferente, isso é inovação. Ok? Portanto, essa ideia não necessariamente, necessariamente ela não surgiu do nada. O seu cérebro teve uma série de informações. E esse conjunto de informações, esse conjunto de conhecimentos que você tem é chamado de imaginário. É o seu repertório. É aquilo que está na sua mente, está gravado na sua memória. Né? Isso é chamado de imaginário. São as imagens, as informações que você já tem na sua cabeça. Beleza? E aí o seu cérebro processa isso e surgem as ideias. Beleza? Então veja, se o pensar é o processamento das informações, as ideias é um recorte desse processo contínuo de pensar que o cérebro faz. E as ideias não são totalmente nossas? Eu penso com a minha própria cabeça? Sim ou não? Senhores, e é aqui que vem. Essa ideia que as pessoas colocam, pense com a sua cabeça, ela é uma ideia um pouco tola, até infantilizada. Ninguém me influencia. Essas pessoas que pregam o pensamento crítico, que pregam aquela bobagem do voto consciente, você conhece, você tem que pensar por si só e tal, essas pessoas são as mais influenciadas, porque elas não têm consciência do que as influenciam. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, não dá para pensar com a própria cabeça, porque o nosso pensamento já é em cima de coisas que nós conhecemos, que nós recebemos de outras pessoas. Nossos pais, familiares, amigos, professores, filmes que assistimos, livros que lemos, é disso que vem as nossas ideias. É disso que vem o nosso pensamento. Porque esse é o material que a nossa mente processa. O que vemos, ouvimos, lemos, assistimos. E aí nós pensamos em cima disso. Nós processamos essas informações e sensações. Então, como que eu penso com a própria cabeça? A rigor não se pensa, né? Você pensa a partir de coisas que você recebeu. Agora, é claro que você não vai seguir qualquer pessoa. E aí que tá. Isso é pensar com a própria cabeça. É ter consciência das suas influências.
Não é à toa que um trabalho científico precisa ter referencial teórico. De onde você tirou isso? Né? Como que você chegou a essas conclusões? Ou o que provocou essas reflexões? Veja que o trabalho científico é exatamente isso. Quem já estudou, quem já fez algum trabalho nas normas acadêmicas, é exatamente isso. Você precisa de um referencial teórico que motivou a sua pesquisa, que te fez pensar sobre aquilo, e você precisa de um referencial, quais foram o cruzamento de ideias que te levou àquelas conclusões. Ou seja, o trabalho acadêmico, o trabalho científico é exatamente o processo do nosso cérebro. É ter consciência do que está te influenciando. Aí quando a pessoa fala, eu penso por mim mesmo, você deveria pensar por si mesmo, é porque ela está seguindo ideias prontas. Mas ela tem a impressão, a sensação, ou eu diria, a arrogância de dizer que está pensando por ela mesma. Nós só pensamos por nós mesmos quando nós temos a plena consciência do que nos influencia, de onde tiramos aquelas ideias, ou quais ideias estamos seguindo, ou quais ideias nós modelamos, nós aperfeiçoamos, nós alteramos, para dizer que há ali alguma coisa nossa. Só assim pensamos com a própria cabeça. Portanto, a grande liberdade que nós temos é escolher o que e quem nos influencia. Esse é o ponto do vídeo. É nós entendermos que pensar com a própria cabeça é saber quem e o que está nos influenciando. Beleza? Então não caia nessa tentação de achar que você pensa por si só, que você é dono de todos os seus pensamentos, que você não é influenciável, porque todos nós somos influenciáveis. Agora, a questão é, você sabe quem e o que te influencia? Para fazermos isso, temos que alimentar nosso cérebro com bom conhecimento, com boas referências, com boas imagens, boas ideias de outras pessoas mesmo, né? Bons filmes, bons livros, boas narrativas, boas histórias. Assim, o nosso cérebro terá excelentes referenciais para criar ideias, para cruzar ideias e fazer nascer novas ideias, novos projetos e assim por diante, né? E é claro, né, dentro de um pensamento cristão, aqui está uma excelente, a mais perfeita e excelsa fonte de ideias. As histórias e ensinos contidos na Bíblia, na palavra de Deus, são maravilhosas. E certamente nos dá um material maravilhoso para o nosso cérebro processar. E é claro que eu não estou falando só de ler, né? Estou falando de ouvir pregações, eu estou falando de assistir filmes, conhecer histórias e assim por diante. E não só, você vai partir para outras coisas, claro. Bons livros, né? Tem aqui vários, Peter Pan está aqui. Deixa eu ver se eu tenho alguma outra literatura aqui. Ah, aqui ó, Ilíada e Odisseia de Homero, poesia grega, né? Acho que literatura é só isso. Os meus outros livros de literatura estão na estante ali. Aí aqui eu tenho, né? Filosofia, Aristóteles, Jonas Madureira, que é um doutor em filosofia lá de São Paulo, alguns de vocês devem conhecer, né, o padre Sertilanges, né, Adam Smith, com a sua teoria moral, enfim, apologética cristã, né? Enfim, então você vai alimentando a sua mente e entender o que e quem está te influenciando. É assim que você vai pensar com a sua própria cabeça. Beleza? É assim que você vai ter senso crítico. Tranquilo? Eu espero que esse vídeo não só tenha te dado boas informações, como tenha te provocado a crescer intelectualmente, a se desenvolver. Tá? Se você quiser, será uma honra te ajudar. Os links dos meus cursos estão na descrição. Beleza? Você pode assinar os dois juntos, Filosofia e Teologia, ou assinar separadamente os nossos cursos. Beleza? O curso de Filosofia é um curso de filosofia nós tratamos ali da história, dos principais temas da filosofia, e o curso de teologia nós tratamos das principais doutrinas teológicas cristãs, né, as principais doutrinas cristãs, e nós temos ali outros mini cursos ali dentro, né, que trata da visão cristã do casamento, da visão cristã da política, e futuramente nós teremos outras áreas, né, o trabalho, a vida profissional, tudo dentro da visão cristã, beleza? Então, é um curso de teologia mais voltado para a apologética e para a prática. Tranquilo? A filosofia, nós temos ali as áreas da filosofia mesmo, pensando a política, pensando a filosofia da religião, e assim por diante. A antropologia, né, a filosofia de Deus, a ética e outros temas lá da filosofia. Tranquilo?
Vai ser um curso completo ali de filosofia. Inclusive, o módulo introdutório é o pensamento da filosofia cristã mesmo, né? Para que depois a gente possa partir para os outros temas. Tranquilo? Então é isso. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu trabalho, sua semana e até o nosso próximo vídeo. Lembrando que toda quarta-feira nós temos vídeos aqui no canal. Também você pode se inscrever para receber tudo direto no seu WhatsApp. Beleza? Um grande abraço, até a próxima, que Deus abençoe.